galera, beleza? Aqui é o Vitor e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. E no vídeo de hoje eu venho apresentar um deck aqui com a Anja Azul, que eu uso os Trap Estrela, mas também uso algumas cartas diferentes para diferenciar os decks que a galera tá usando aí. Não é um deck meta, é melhor você usar as cartas Trap Estrela, mas é um deck legalzinho de jogar. Tem bastante play interessante e dá para vencer com ele. Mostrando aqui agora para vocês. Aqui tá o deck, galera. Aqui tá o nome de Cupido e Atena. Eu tô usando a skill Trap Estrelas Unidas. E eu vou mostrar aqui cada card o que que faz. Primeiro vamos começar com as cartas diferentes de Trap Estrela para vocês conhecerem algumas cartas que eu estou usando. A primeira carta que eu vou mostrar aqui é Enterrada do Cupido. Ela é um monstro de luz, nível 4, fada, e ela não pode ser destruída em batalha com um monstro, a não ser que esse monstro tenha um nível maior. E também é bom lembrar, galera, que essa carta ela não pode ser destruída por monstros links decorrendo do nível. Então, se você, essa carta luta com o monstro Link de nível 4, ranking Link 4, ela não é destruída. Um Link 3 ela não é destruída por batalha. E continuando uma vez por turno, durante sua fase de apoio, você pode aumentar em 1 o nível deste card. Então ela entra no campo, ela não pode ser destruída em batalha por um monstro de nível igual ou menor a ela, e ela vai ganhando um nível cada turno. Ela é interessante que ela muitas vezes você consegue segurar monstros do oponente, lembrando que ela ainda é alvo de efeito, então eles podem entregar a carta para sua mão, voltar para o deck, enviar para o cemitério, não destruir em batalha, mas pode arrumar um jeito de enviar para o cemitério, mas ela não pode ser destruída em batalha. Tem como você segurar, mas tem como você conseguir passar por ela. Beleza, galera? A próxima carta que eu vou falar aqui, galera, é uma continuando do arquétipo, que é a Saraivada do Cupido. Ela é um monstro de luz, fada de nível 1, e ela tem o efeito que você pode selecionar um número de 1 a 3 e depois enviar este número de cartas do topo do deck para o cemitério até o final deste turno. Então ela vai pegar, você vai escolher o número de cartas que você vai pegar do deck, de cima do deck, e enviar para o cemitério. Aí ele vai aumentar o nível dela para o tanto de cartas que você enviou. Então, se eu enviar 3 cartas para o cemitério, ela vai para nível 4. Se eu enviar 2, ela vai para nível 3. Ela é boa para você dar uma jogada de carta para o cemitério e também é interessante para fazer Exceed também, tá, galera? E ela tem um segundo efeito, que se este card que você controla for destruído por um card do oponente, então tanto por outro batalha ou por efeito, é enviado para o seu cemitério, você ganha 1500 de PV. Você só pode usar cada efeito de Saraivada do Cupido uma vez por turno. Então, eu posso pôr ela de virada para baixo para defesa, às vezes o oponente destruir, e quando ele destruir, ela ganha ainda 1500. Então ela é uma carta que vai jogar carta para o cemitério e também ela, além disso, ela vai recuperar 1500 de vida. Então vocês não podem esquecer esse efeito de vida, porque às vezes você pode querer estar perdendo uma partida e você vai precisar recuperar a vida para tentar voltar. Ela pode ser uma boa carta para você virar para baixo e tentar voltar para o jogo. E agora, galera, eu vou falar aqui. Ah, não, ainda tem a Saque do Cupido. Eu tá caçando a última carta Cupido que tem. Então, ela é de luz também, nível 2, fada, e ela não é afetada pelos efeitos ativados de monstro, exceto de monstros cujo nível seja igual ou menor que o deste card. Ela tem mais ou menos o efeito do ela tem mais ou menos o efeito da enterrada do Cupido, mas enquanto o Cupido não é destruído
Em ataque, ela não pode ser afetada por efeitos de monstro. Então, ela pode não ser afetada por efeitos, mas para você aumentar o nível dela, você pode banir 3 cards do cemitério até o final deste turno. E aumenta o nível deste card por esse número. Você só pode usar este efeito de saque do cupido uma vez por turno. Só que ela é um pouco mais difícil de usar porque você precisa conseguir subir o nível dela. Você vai ter que banir até 3, 2, 1 card para você conseguir subir o nível dela. Ela pode ser interessante às vezes que você quer um deck que precisa banir cartas do cemitério. Ela é uma boa carta para você fazer isso. E ela ainda vai subir o nível. Você pode chegar, banir 2, faz um ranking 4, invoca um ranking 3, mas ela é uma carta um pouquinho mais difícil de usar. Ela é boa, mas é um pouco mais difícil de usar. Mas uma carta diferente que eu estou usando aqui, ela é um conjunto de 2 cartas. É o Hecatrice. Você pode descartar este card para o cemitério, adicionar um Valhalla, o Salão dos Caídos do seu deck à sua mão. Então ele é o buscador de uma carta mágica, né? Que eu vou mostrar ela. Ele é um monstro fada 1500 de ataque, 1100 de defesa, luz. Este deck é quase todo de luz praticamente. Deixa eu só dar uma conferida aqui, galera. Para eu falar que é 100% de luz. Ele é 100% de luz. Tem outras cartas para colocar, mas eu achei que o contexto ficou muito legal do jeito que o deck ficou. Então ela vai buscar o Valhalla dos Caídos, você pega ela e descarta. Lembrando que ela é um monstro de fada de nível 4, então dá para fazer XY, dá para fazer links e XYs interessantes com ele, por ele ser 4. Tem muitos links 4 bons no jogo, então é interessante saber disso aqui. Geralmente eu descarto ele para buscar o campo, porque o campo é muito útil, mas não é todo momento. Então, pode ser algum momento que você vai querer usar aí como uma matéria de alguma invocação. Uma outra carta que eu estou usando aqui é a Tétis, a deusa da luz. Ela é um monstro fada de nível 5. Então, para eu invocar ela, geralmente eu faço um tributo ou uso o Valhalla, o Salão dos Caídos. Eu vou explicar o Valhalla aqui, galera, que eu confundi a ordem aqui. E ela tem o efeito de quando eu comprar um monstro fada, exceto durante a etapa do dano. Então começa o início do meu turno. Eu compro uma carta e esse efeito vai ser ativado. Então você pode revelar este card, um desses card monstros para o meu oponente e compro uma carta. Este card deve estar com face para cima no campo para, para ativar e resolver este efeito. Lembrando, galera, que este efeito ele pode ser ativado várias vezes. Então, tipo, eu começo o início, eu compro um monstro fada, mostro para o oponente, compro outra carta. Se for um monstro fada de novo, você vai comprar mais uma carta, pode ativar o efeito e comprar uma carta, até comprar uma carta mágica. Então, dependendo, às vezes você vai fazer 10 compras de uma vez, 5, 6, vai depender muito da sorte. Então, é muito interessante que às vezes você quer finalizar um oponente com burn. Com essa carta aqui, ela facilita muito você finalizar um oponente e compra um número de carta muito absurdo quando ela encaixa certinho. Tem vezes você fica com tanta carta que você nem sabe a jogada. É igual o Maxino Master Duel, para quem joga o jogo vai entender ela. É um pouco difícil de pegar, mas quando pega, destrói muito. É muito forte o efeito. Voltando aqui, no Valhalla, o Salão dos Caídos, ela é uma carta mágica contínua e ela tem o efeito de uma vez por turno, você pode invocar por invocação especial um monstro fada da sua mão. Você não pode controlar nenhum monstro para ativar e resolver este efeito. É uma carta que eu coloquei ela porque ela comba bem para eu invocar facilmente a Athena e invocar facilmente a Tétis, a deusa da luz. Lógico que você pode usar como invocação isso para invocar qualquer outro monstro fada
que você vai ter, mas ela é mais para invocar esse tipo de monstro, que os outros têm, eles são bem mais fáceis de invocar. É, lembrando que ela é uma vez por turno e você só vai conseguir ela se você não pode controlar nenhum monstro do tipo fada. Então tem uns combinhos que dão para você fazer, às vezes usar o confronto do legado mundial, quando você tiver um monstro, tirar ele, ativar essa magia e invocar um monstro pro especial. É, eu vou explicar a carta aqui do confronto, mas é um combo que dá para você fazer, limpar o campo. Então, dá para você fazer. Também tem aqui o aparelho de evacuação. Vou tomar carta que pode combar. Eu vou explicar essas cartas certinho, mas é só para mostrar mais ou menos alguns combos que dão para fazer aqui por cima com essa carta. Ela é um efeito que, se você saber utilizar as outras cartas, mas se tiver sorte, dá para usar ela bem tranquilo no deck. Algumas vezes ela brinca na sua mão, mas dá para usar ela sim. A última carta monstro diferente das Traps é a Athena. Ela é um monstro fada de nível 7, então para pôr ela por invocação tributo precisa de 2, então é um pouquinho mais complicada de pôr, mas o efeito dela é muito forte, quando você consegue fazer várias invocações de monstros fadas. O efeito dela é o seguinte: se um ou mais outros monstros fadas forem invocados, cause 300 de dano a seu oponente. Então toda vez que um monstro fada vai ser invocado no campo, 300 de dano no oponente. Então se você conseguir fazer um loop muito grande, dá para você tirar muito dano do oponente. E uma vez por turno você pode enviar um monstro fada com face para cima que você controla para o cemitério, exceto a Athena, e depois escolher o monstro fada do cemitério, exceto a Athena, e invoque por invocação especial. Lembrando que eu posso fazer uma vez por turno, e se eu não tiver, eu tiver um monstro e eu não quiser falar assim, não quiser trocar, mas eu quero dar esse dano, eu posso pegar esse mesmo monstro fada, jogar para o cemitério e voltar ele de novo, tá, galera? Com ela dá para fazer isso. Não, você não precisa perder o monstro e invocar outro para trocar, não. Com o mesmo monstro você pode jogar para o cemitério e voltar, você vai dar esse 300 de burn no oponente. Eu também pode trocar por um monstro do cemitério mais adequado que você quiser. E lembrando que ela tem 2.600 de ataque, tem só 800 de defesa, mas é um monstro bem forte se você acertar o efeito e tem um ataque até interessante para estar no campo. Quando você acerta esse combo de 300, mais os trap estrela dá muito dano. E geralmente se você acerta certinho vitória, sem precisar bater no oponente. Ela é também interessante para finalizar, né? Às vezes falta aqui um pouquinho de vida, invoca ela, começa a fazer algumas invocações, só para fazer as invocações e dando aquele burn, e finaliza o oponente no burn, ou às vezes num tapa. Beleza, galera? Agora nós vamos agora para o arquétipo que eu estou usando também aqui no deck, que é o Trap Estrela. E aqui eu vou apresentar a vocês o Trap Estrela Conicina. Ela é um monstro de nível 5, fada de luz. E ela tem o efeito de, se você não controlar nenhum monstro, ou se todos os monstros que você controla forem monstros Trap Estrela, você pode invocar por invocação especial da sua mão. Então ela entra fácil. Deixa eu ver, acho que adicionei sem querer mais uma aqui. Então ela entra fácil no campo. Se ela não tiver ninguém, ela entra. E se tiver outros monstros, sai para estrela, ela entra também. Mas tem um segundo efeito que você vai querer segurar ela às vezes mais na mão do que fazer essa invocação especial. Que durante a etapa de dano, quando o monstro trap estrela, você batalha com o monstro do oponente. Efeito rápido. Você pode enviar este card da sua mão para o cemitério até o final deste turno, igual ao seu ataque original. E esse monstro que você controla ganha ataque igual ao seu ataque original. Então, ele vai dobrar o ataque, lembrando que é baseado no ataque original. Um exemplo, o Trap Estrela tem 2000.
Então eu coloco uma carta, ela vai ganhar mais 500 de ataque. Só que ela vai, quando você usar essa trap estrela canicita da sua mão, ela vai aumentar os 2.000, que é o ataque que está na carta. Não é o ataque que você aumentou ela. Então não esquecer disso na hora da conta. Mas geralmente é GG quando esse efeito faz. Ele você vai usar muito porque você surpreendeu o oponente, ele vai atacar o monstro pensando que vai destruir. Você vai dobrar o ataque do monstro e ele vai destruir o monstro do oponente. É muito forte, né? Que quebra um pouco a jogada do oponente e aí costuma você ganhar um turno para tentar resolver o jogo. Então, às vezes você vai querer ter ela na mão, mas às vezes você vai querer invocar ela também, galera, como tributo. Caso às vezes você tem duas delas, você vai invocar outra como tributo, se você tiver combo, e, e atacar e ativar o efeito. Lembrando que eu posso ativar só um efeito desses por turno. Apenas uma vez por turno. Ó. Você pode usar um efeito de trap estrela conhecido. Então você não vai conseguir, tipo, invocar ela e depois ativar um efeito de uma segunda na mão. Não. Você só vai conseguir fazer a invocação especial, mas você não vai poder descartar e dobrar o ataque. Então tem que ficar atento nesse tipo de jogada, beleza, galera? A próxima carta aqui é a Trap Estrela Jasmim da Noite. Ela é uma fada luz de nível 1. Esquecendo, galera. Antes falando aqui, aí eu falo de novo dessa carta. Ela tem 2.000 de ataque, tá, galera? E 100 de defesa. O ataque dela é interessante. Dá para passar por muito monstro. Além do... Se você tiver sorte de tributar e fazer, ela chega muito poderosa a carta. À toa que ela é o R do deck, né? Continuando aqui, o Trap Estrela Jasmim da Noite, fada, nível 1, luz, e ela tem este seguinte efeito. Se este card for enviado para o cemitério como um material link para a invocação link de um monstro Trap Estrela, você pode invocar este card por invocação especial, mas bana-o quando ele deixar o campo. Você só pode usar este efeito de Trap Estrela Jasmim da Noite uma vez por turno. Traduzindo o efeito dela, pessoal, você vai invocar ela, aí você vai fazer uma invocação Link, quando ela cair no cemitério, ela vai ser invocada de novo para o seu campo. Lembrando que você pode ativar ou não quiser ativar este efeito. Você tem que saber disso porque se você comba com este campo da Arena da Luz Trap Estrela, você vai querer primeiro invoca ela normal, faz o Link 1 do Trap Estrela, aí a arena vai ativar o efeito, aí você vai buscar pela arena, só que o jogo vai pedir se você quer ativar o efeito dela também. Se às vezes você enganar e apertar as duas vezes sim, você vai perder o efeito da sua arena no turno e vai invocar ela pelo efeito dela. Então você tem que prestar atenção. Geralmente nesse combo você não vai aceitar o primeiro, que é o efeito da arena, e o efeito dela não. Porque aí você vai fazer o link 2, aí ela vai cair no cemitério de novo e vai pedir ativar o efeito dela de novo e você vai trazer. Provavelmente, se ela vir na minha mão, na hora que eu mostrar o deck em ação, vocês vão entender como que funciona. Uma outra carta muito boa do deck é a Trap Estrela Lírio do Sino. Ela é um monstro fada de luz, nível 2, e ela tem, que vocês têm que, não pode esquecer que ela tem 800 de ataque e 2.000 de defesa, que vocês vão precisar prestar atenção nisso. Às vezes eu não falo ataque, galera, mas aí vocês vão ver nas cartas para você saber os momentos certos. Mas tem algumas cartas que são bem específicas para você saber. Por quê? Pelo efeito dela é o seguinte: se este card for adicionado à sua mão, exceto ao ser comprado, você pode invocá-lo por invocação especial da sua mão. Então, se eu buscar ela do deck para a mão, você vai invocar ela de novo para o campo. A carta é bem clara, ela fala que só se ela não este card for adicionado à sua mão, exceto na sua fase de compra, ao ser comprado.
Tirando você comprando ele, se você buscar do cemitério e voltar para a mão, ou voltar do campo para a mão, você vai invocar ela para o especial. E ela ainda tem um efeito que você só pode usar este efeito Trap Estrela uma vez por turno, então você só pode fazer isso uma vez. Você não ficar invocando um monte de traps de lírio do sino, né, no campo, porque ela tem um efeito que este card pode atacar diretamente. Então, além disso, ela ataca diretamente. E um outro efeito que ela tem que quando este card causa dano de batalha ao seu oponente, você pode escolher um monstro Trap Estrela no seu cemitério e adicioná-lo à sua mão. Então tem um combo, galera, que é muito forte, que você pode invocar ela. Lembrando que eu acho que esse efeito aqui, galera, de que ela busca a carta do cemitério, é por uma vez por carta, tá? Então se você invoca ela, bate com ela direto no oponente, ela vai dar os 800, vai ativar o efeito, vai buscar uma carta do cemitério e adicionar na sua mão. Aí você vai adicionar outra líria do sino se tiver no cemitério. Ela vai entrar para o especial no campo. Você pode bater de novo. Diretamente ela vai ativar o efeito e buscar outra carta. Tomara que dê para fazer esse combo, mas esse é um dos combos bem fortes que dá para fazer. Às vezes você precisa finalizar o oponente. Você pode fazer isso. E ela geralmente vai ser um bom buscador para Connie e Cita no cemitério. Então esse efeito dela de bater direto e buscar uma carta do cemitério é muito forte. E dela se buscar e continuar indo invocando. E ela entrar fácil também no campo quando ela volta do cemitério para sua mão. É muito interessante. Continuando no Trap Estrela tem a Rodolde. Acho que é Rodolde mesmo, que é o nome dela. Ela é uma fada. Ela tem ataque 1400 e defesa 1900. Luz, igual às outras cartas, e ela tem um efeito que você pode descartar um card de Trap Estrela e depois escolher um monstro Link Trap Estrela no cemitério e invoque por especial. Então ela é para facilitar, às vezes você precisar tentar fazer um Link 4, um Link 3, ela vai ser muito boa. Você vai descartar uma carta, vai buscar um Link no cemitério, vai com ela, faz um Link 3 ou um Link 4, se for o que precisar, então invocar um monstro mais poderoso no campo. E você só pode usar este efeito Trap Estrela rodou de uma vez por turno. Então você só pode fazer essa busca de link uma vez por turno. E sempre que um ou mais cards forem banidos do cemitério do seu oponente, imediatamente cause 100 de dano ao seu oponente para cada card banido. Então toda vez que o oponente banir uma carta do cemitério, ele vai tomar 100 de dano, que é o que o Trap Estrela faz, dá aqueles bans pequenos, mas de acordo com você vai acumulando, vai dando grande dano. Então vai dar só 100 de dano, ok? Também temos a Trap Estrela Narbeijo, ela é uma fada, nível 4, luz, ataque de 1000 de ataque e 1800 de defesa. E ela tem um efeito que se seu oponente sofre dano de efeito, você pode invocar este card por invocação especial na sua mão, exceto durante a etapa de dano. Então, toda vez que na fase normal, exceto na fase de dano, você dá um burn no oponente, você tira um dano de efeito no oponente, ela entra por invocação especial. Então ela é para ser uma carta para entrar fácil, né? E você pode usar este efeito Trap Estrela uma vez por turno, e sempre que o seu oponente ativar um efeito de monstro na sua mão ou no cemitério dele, causa 200 de dano a ele imediatamente, depois que o efeito resolver. Então ela também tem esse burn de 200 quando o monstro sempre que seu oponente ativar um efeito de monstro na mão ou no cemitério dele, então você tem esse burnzinho pequeno aqui. Lembrando que é igual eu falei, o burn é o como lá, esse deck aqui, ele dá muito dano de efeito acumulando jogadas, dando pouco dano de efeito, mas você consegue fazer muitas jogadas, acaba dando muito dano. Tá. E por último, o monstro aqui, Trap Estrela Mandrágora. Ela é interessante você saber os efeitos dela, que ela é um monstro fada,
Nível 2, luz, tem 0 de ataque e defesa 100, é uma carta assim fraca, só que se você sabe usar, ela pode ser muito incômoda para o oponente, principalmente para decks links. Se este card for enviado da mão para o cemitério, você pode invocar este card para invocação especial em posição de defesa. Mais bana quando ele deixar o campo. Você vai usar esse efeito, galera, principalmente quando você fazer aqui a terceira coração carmesim. Daqui a pouco eu vou falar o efeito. Então você vai usar essa carta pra, com o efeito do coração lá. Ela tem um efeito também que se este card for enviado para o cemitério como matéria link para a invocação link de um monstro trap estrela, você pode escolher um monstro para o qual o monstro link do oponente aponta e destrua. Você só pode usar cada efeito de trap estrela e mandrake uma vez por turno. Então você pode usar cada efeito desse uma vez por turno. Então quando eu falo que ela pode dar você pode destruir uma carta, né, que o monstro link do oponente aponta. Então, contra Dex Links, geralmente vai ter um monstro apontado. Então, você geralmente vai conseguir destruir um monstro se ela tiver, você conseguir fazer invocação Link com ela. Geralmente você vai conseguir destruir um monstro do oponente. É um efeito assim, bem específico para Dex Links, mas que a gente não deve esquecer. E pode salvar em algum deck, tirar alguma carta chata do oponente. Ou forçar até um efeito, né, galera? Tá, vamos para as cartas mágicas. Eu tive que. Eu tava jogando com o deck até numa forma, eu mudei ela, porque tem muitas cartas que não são do arquétipo, né? Então você tem que fazer uma mudança para adaptar algumas coisas, né? Então eu fiz algumas jogadas para ficar mais fácil. Eu pus o Reviver Monstro, que aí quem não conhece, né? É muito difícil alguém não conhecer essa carta. É escolher um monstro no cemitério de qualquer duelista e invoca por invocação especial. Então pode pegar uma carta do cemitério seu ou do seu oponente e invocar no seu campo. É uma carta, às vezes, para você fazer uma virada de jogo. É muito. Só se for um novato para não conhecer um monstro que renasce, né? Também temos o Valhalla, o Salão dos Caídos, que eu expliquei que ele é para você fazer uma invocação especial de fada. Tem aqui o Festival Trap Estrela. Eu posso invocar por invocação especial 2 fichas Trap Estrela de luz. Nível 1, ataque 0 e defesa 0. Aí, se um ou mais monstros Trap Estrelas que você controla que forem invocados por invocação especial no deck adicional seriam destruídos em batalha ou por um efeito de cards, e em vez disso você pode banir este card do cemitério. Você não pode invocar monstros com invocação normal ou especial no turno em que ativa este card, exceto monstros Trap Estrela. Você só pode ativar um Festival Trap Estrela por turno. Então ela aqui é para colocar 2 fichas no campo para você fazer link Trap Estrela. Geralmente você vai fazer. E ele também, quando um Trap Estrela for tentar ser destruído por algum efeito ou por um ataque de monstro, vai banir essa carta aqui, a vez de destruir o monstro. Ela é muito boa porque você pode fazer as invocações, aumentar uma quantidade de monstro ou conseguir um link mais poderoso, então ela é uma carta muito boa. Só lembrando aqui da condição, né? Que ela só pode ser ativada na questão de monstros trap estrelas invocados. Então quando tem um monstro diferente, você vai ter vezes que você não vai conseguir colocar a carta. Então você tem que prestar atenção nisso. Tem agora que eu vou explicar a Arena da Luz Transparente. A Arena da Luz Trap Estrela, né? Que é o campo do. Ele tem vários campos, né? Eu ainda estou desbloqueando a personagem para conseguir o campo que está até com uma limitação, para ver se vale a pena substituir, mas esse campo aqui ele é muito bom. Ele tem esse efeito que se você invocar uma invocação link, um monstro Trap Estrela, você pode escolher um monstro Trap Estrela no cemitério que foi usado como matéria para ele, invoque por invocação especial em posição de defesa, mas negue seus efeitos. Deixa eu ver, estou tirando a carta? Deixa eu só olhar aqui, galera, às vezes estou tirando a carta. Dedo nervoso, né?
que é praticamente quando você fazer a invocação Link e essa carta Trap Estrela, né? E essa carta estiver em face de cima do campo, ela estiver ativada, você vai pegar uma matéria que você usou e vai invocar ela no campo de novo. Eu não lembro se é. E eu acho que ela pode ser em qualquer. Como fala, em qualquer lugar do campo. É, não precisa ser exatamente aonde aponta o monstro Link. É um efeito muito interessante, né? Faz o Link, ganha um monstro de graça. E ela tem também um efeito que uma vez por turno você pode escolher um card baixado na zona de magia armadilha do seu oponente. Quando este card estiver na zona de campo, este card baixado não pode ser ativado até a fase final. E seu oponente deve ativá-lo durante a fase final, ou se não, devolva-o para a mão. Então, literalmente, você vai ativar esse efeito, vai escolher uma carta virada para baixo do oponente. Ele não pode ativar a carta. E se ele quiser ativar, na hora que der, no final do turno, ele pode ativar ela, só que se ele não ativar, ela volta para a mão. Então ela é boa para atrasar muitas armadilhas do oponente. Então ele não vai conseguir usar ele no momento que ele quer e, e ela vai voltar para a mão e ele vai ter que colocar armadilha. Lembrando que a armadilha não pode ativar no turno que é colocado, então é muito forte isso, se você conseguir acertar as armadilhas certas do oponente, meio que trava as jogadas dele. Lógico que ele pode ativar uma armadilha, dependendo qual for, no final do turno, mas geralmente vai atrapalhar muito este efeito. Por isso que eu acho interessante. Mas ainda tem o outro campo que eu vou testar, mas por enquanto eu não vou colocar aqui no deck, né, galera? Que eu ainda não tenho acesso, mas pode ser uma carta interessante para aumentar ainda mais. Coloquei aqui invocação dupla, porque tem vezes que você vai ficar com um número de cartas, você não vai conseguir fazer link, você vai ficar meio travado. Invocação dupla pode ajudar. Lembrando que ela pode ser bem opcional, tá, galera? Você pode pôr, às vezes, uma hand trap no lugar. Essa carta aqui é bem opcional. Eu coloquei ela, teve algumas jogadas que precisei, mas ela ainda está bem opcional. Tem hora que ela está sobrando na minha mão. O confronto do legado mundial. Eu coloquei ele, galera, porque ele tem uma carta que o Trap Estrela usa. Essa carta aqui, ó, que é o buquê Trap Estrela. Ela faz se tiver um Trap Estrela, eu posso voltar ela para minha mão. E se eu tiver um outro monstro, aumenta o ataque deste monstro. Também posso aumentar o ataque do oponente, mas ele nega o ataque do oponente, no caso. Se eu ativar esse efeito aqui, geralmente você consegue negar um ataque do oponente. Eu não usei ele aqui porque eu estava até usando ele e eu troquei pelo... Porque ele aumenta o ataque para o confronto legado mundial, porque o efeito dele é que eu posso banir um monstro com face para cima, que você controla. Então, o outro seria só monstro trap estrela, esse pode ser qualquer monstro, então ele vai combar com as outras cartas diferentes que tem no deck. Então, eu posso banir este monstro, escolher um monstro com face para cima que o meu oponente controla, ele vai perder ataque e defesa igual o ataque e defesa original deste monstro banido. Então, ele é mais ou menos o que o outro tiraria uma carta trap estrela, aumentaria a carta de um monstro no campo, ele vai fazer o contrário, ele vai diminuir, você vai banir a carta, ele vai diminuir. Lembra que o outro volta para a mão e esse bane, só que volta para o campo. De todo jeito, você vai conseguir proteger os monstros, mas eu acho que ele protege demais até um monstro. Que aí eu não vou precisar reinvocar o monstro, porque o outro eu teria que reinvocar o Trap Estrela, apesar de, dependendo da carta, é fácil fazer a invocação. Mas ele, por ter muita carta do deck diferente aqui, os Cupidos, a Athena aqui, e a Tétis aqui, ela é mais interessante. Não, lembrou, bane o monstro, vai diminuir. No final do turno, o monstro volta e aí continua diminuído o ataque do monstro. É meio para você estragar os monstros do oponente. Também nós temos aqui uma parede de evocação. Eu escolho um monstro no campo e devolvo o alvo para a mão. Também serve para os meus monstros, tá, galera? Então, às vezes você quer
para usar aqui o Valhalla, o Salão dos Caídos, ele também serve para você voltar o monstro para a mão, limpar o campo para você ativar o efeito de fazer as invocações especiais que precisa. E também estou usando o Buraco Armadilha Espinhoso, que ele tem o efeito de quando o monstro do oponente invocado for invocação normal, invocação especial, neste turno declarar um ataque, destrua aquele monstro atacante. E se fizer isso, cause dano ao oponente em quantidade igual a 1/4 do ataque original daquele monstro. É para destruir o monstro e dar um burnzinho. Eu achei legal de pôr porque, além de eu remover uma carta do oponente, ele também dá um burnzinho igual às trap estrelas. Beleza, galera? Deixa eu ver aqui o tempo de vídeo, galera. Aqui eu só 35 minutos só explicando o deck, né, galera? Que eu vou explicar aqui agora, galera. É o extra deck. Algumas cartas, galera, é muito opcional. Era muito para não perder o estilo do deck. Ser bastante fada, né? Então, para não perder o estilo do deck. Então, aqui vai estar a fada da menina da torcida. Ela, pra você fazer ela, vai precisar de 2 monstros de nível 4, tipo fada. E ela literalmente tira uma matéria dela. Você compra uma carta. E é isso, galera. E você só pode fazer isso uma vez por turno. Ela tem 1900 de ataque e 1500 de defesa. Tem jeito de você fazer algumas jogadas para tentar aumentar o ataque. Às vezes aquela carta Trap Estrela era para isso, né? Para você ter ela com um ataque maior, né? E segurar o oponente. Você pode usar o legado aqui, diminuir o ataque e bater com ela. Ela e também ela comba bem com a Tétis. Se você usar descartar e comprar com o efeito dela, você ativa o efeito da Tétis para comprar mais cartas. Aqui temos a Trapceira Bucha Luva Raposa. Ela precisa de 2 monstros fadas. E se este card for invocado por invocação especial, você pode causar 100 de dano ao seu oponente. Para cada card ele controla. E se este card invocado for invocado por invocação Link, for destruído em batalha, ou por efeito, você pode invocar por invocação especial o monstro Trap Estrela Link 2, ou menos do deck adicional. E depois cause 100 de dano ao oponente para cada card que ele controla. Você só pode usar cada efeito de Trap Estrela Bucha Luva Raposa uma vez por turno. Lembrando que ela é um Link 3. Praticamente, se você invocar ela, ela vai ter esse burn aqui, né? De 100 de dano. Quando ela é invocada, né? Só que você pode aumentar o burn dela. Geralmente, às vezes consiga até 400. Não vou explicar muito não, galera. O legal dela é que quando ela é destruída, eu posso invocar um Trap Estrela do meu cemitério para o campo, né? Do meu cemitério não, do deck adicional. Então, tipo, ela é destruída, eu posso vir aqui no deck adicional, invocar qualquer monstro aqui, Link, por invocação especial. Então é bem legal, né? Lembrando que tem que ser de Link 2 ou menos, tá, galera? Então eu não consigo invocar, por exemplo, aqui a Bela Madonna, que é um Link 4, ou ela mesma, se tivesse mais alguma cópia. Então você só vai conseguir invocar um Trap Estrela nível 2. Deixa eu ver aqui. Um Trap Estrela de nível 2. Então, tipo aqui, o estrelainha aqui mesmo, eu não conseguiria invocar, beleza, galera? Eu vou fazer o seguinte, galera, o vídeo ficou bem grande aqui explicando o deck, então eu vou fazer um segundo vídeo aqui, jogando com o deck e terminando de explicar aqui o extra deck aqui, galera, que aí se você interessar no deck, ou se já quiser ir direto para o vídeo para ver como que o deck roda e depois vir e ver como funciona, beleza, galera? Aí vocês verem, galera. Então, eu vou finalizar o vídeo aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Estou postando vídeos regularmente, não vou postando todo dia, que eu estou ainda acostumando no ritmo, né? Eu já vou fazer a segunda parte, galera, desse vídeo aqui mostrando. É mais para não ficar muito grande. Aí, se você quiser interessar no deck, tem aqui já explicando quase tudo no deck. E termina de ver o comecinho do outro vídeo, que aí tá 100% explicado. Beleza, galera? Falou e até a próxima.